Então, é para eu falar sobre o egoísmo e altruísmo dentro da biografia, para depois vocês poderem fazer o exercício de vocês, né? É a primeira vez que eu falo sobre esse assunto. Não sobre a biografia, mas em preparo para vocês, né? Então eu tive marcando aqui, assim, para vocês verem as várias grandes fases do desenvolvimento. Todos vocês acho que já fizeram, pelo menos dentro do Germinar, um dia do módulo de biografia, né? Então, uns mais, outros menos. Então, eu pus aqui essa divisão grande da biografia e antigamente a gente fazia 3 fases, né? Hoje, como já estou com 88 anos, não achei mais, já modifiquei esse esquema e então a gente tem também uma 4ª fase. Então, agora a nominação dessas fases. Essa primeira fase dos 0 aos 21 anos é toda ainda envolvida com a formação do corpo físico adulto. Não só o crescimento, como também a maturação dos diversos órgãos. Nessa fase dos 21 aos 42, que é a fase do desenvolvimento anímico ou psíquico, quer dizer, do pensar, sentir e agir. E depois dos 42, a gente tem a possibilidade cada vez maior de desenvolver a parte espiritual. Isso não quer dizer que aqui também, antes a gente já desenvolve, mas assim, o desabrochar mesmo da parte espiritual, ela é ajudada com o declínio do corpo físico. E essa essa 4ª fase, né, dos 63 aos 84, que são mais 21 anos, existe um autor, antropósofo, que chama Prokofiev, e ele chama a fase do sacrifício kármico livre. Depois eu explico, quando chegar lá, o que isso significa. E depois tem uma fase final da vida, onde a gente entra em involução de novo. E essa primeira fase, do 0 aos 21, é a fase do aprendizado, né? E é a fase onde nós recebemos, estamos constantemente recebendo. Então a gente pode dizer essa fase é uma fase egoísta, não no sentido negativo, mas da necessidade de nós recebermos do mundo, da educação, da mãe, do corpo físico, essas substâncias para o nosso crescimento. Nessa fase dos 21 aos 42, o que é a fase mais do amadurecimento anímico, que é claro que já começa antes e vai depois, então é a fase em que você pode dizer mais social da vida e onde você também descobre a sua missão de vida, né? Principalmente aos 37, com o 2º lunar. E é uma fase que os chineses chamavam da fase da luta da vida, né? E a fase é de troca, né? A possibilidade tanto do egoísmo como do altruísmo, quer dizer, eu dou, eu recebo e dou, receber e dar, né? Troca, eu e tu e eu. E essa fase dos 42, então, eu já tenho a possibilidade de doar,
tudo aquilo que eu aprendi na vida até então e na realização da minha missão de vida, eu estou doando para o mundo. Então, e a fase onde então esse amadurecimento espiritual acontece, a ampliação da consciência, a realização da missão de vida. E aí nós temos a fase que os chineses chamavam a fase da sabedoria. E essa fase dos 63, né, onde tudo termina, um ciclo planetário, né, que rege a nossa biografia em determinados ritmos, ela como que se encerra por aqui. E quando você, até essa fase, você está cumprindo alguma coisa que na antroposofia podia se dizer destino ou o nosso karma. São elementos que a gente traz do mundo espiritual e que agora impulsos que vocês querem realizar na Terra, e então essa parte realizada e essa parte de toda a nossa família, etc., é um karma do passado. E aqui você, nessa fase, você já está liberado desse passado. Então você está mais livre, né? Eu escrevi um livro, A Vida depois dos 63 anos, é o impulso agora de você não necessitar necessariamente de fazer as coisas, mas onde que você pode doar e fazer livremente as coisas, né? Eu posso ser avó e tomar conta do meu filhinho se eu quero, do meu neto se eu quero, mas se eu não quero é problema da mãe, né? Então, então você se sente mais livre. E aqui já é uma involução do corpo físico, e quando a gente está doente, isso cada um percebe em si, né? Você não tem vontade de contactar o mundo, você precisa se recuperar. Então é uma fase onde realmente a vida se fecha e o egoísmo pode predominar, né? Então, a gente pode pegar esse primeiro setênio, que pode dar uma imagem arquetípica daquilo que acontece em cada setênio, né? Então você tem a preparação para o nascimento, a gravidez, você recebe todas as substâncias da mãe necessárias, uma fase de egoísmo, né? Egoísmo físico. Depois, essa fase da amamentação que vem em seguida, você também está recebendo a substância materna que você necessita. Aí você entra na fase, digamos, de 1 a 3 anos, onde você desenvolve as faculdades principais do ser humano, o erguer-se, o andar, o falar e o pensar. E nessa fase, eu acho que, assim, em toda essa fase do primeiro setênio, nós imitamos os adultos. E aí depende muito do comportamento dos adultos, como, por exemplo, eles caminham, eles estão sobre a terra, ou então como eles se expressam, né? E depois também na maneira de pensar. Então, a educação pode já colocar os primeiros germes para um egoísmo ou para um altruísmo, depende do comportamento do adulto. E nessa fase, depois de 3 a 5 anos, que é uma fase assim, muito do brincar, a criança gosta muito de brincar sozinha, né?
Mas, por outro lado, ela já tem que começar a se confrontar ou com os irmãozinhos ou com as outras crianças do jardim da infância, né? Então, começa já a ser treinada essa relação do eu e do tu. E aí, muitas vezes a criança quer determinar o que os outros fazem, né? Algumas crianças. E então, outra vez, é a ajuda da professora ou dos pais para equilibrar essa parte. E, olha, acho que eu vou pegar esse aqui, viu? Porque senão não consigo ler aqui. E eu não posso demorar muito hoje, porque já passei do horário. Então, nessa fase dos 3 aos 5 anos, eu já tenho que aprender que o bolo que está ali no aniversário não é só para mim, mas eu tenho que dividir com as outras crianças, né? Então, dividir e aprender. E só nesse terceiro período, de 5 a 7, que a criança começa a pensar no nós. E nesse nós, então, você vai precisar mais das outras crianças. Então, a época que quer aprender a cozinhar, que quer brincar de médico, que quer brincar de jardineiro, né? Ou quer brincar de vendinha. Então, eu preciso das outras crianças para eu poder fazer o meu brinquedo, né? Então, é uma sociabilização grande que tem que acontecer. Então, a gente tem também, outra vez, essas 3 fases, né? Primeiro o receber, depois a troca e depois já nesse processo de grupo da criança já aprende a dar. Quando entramos para o segundo, eu vou passar bem rápido, né? Quando eu passo para o segundo setênio, então esse processo se repete outra vez, de 7 às 9, de 9 aos 12, dos 12 aos 14 anos. E, novamente, uma fase em que agora eu me separo mais da mãe, ou não tanto da família, mas eu corto o cordão umbilical com a mãe, né? Já cortei uma vez, agora a segunda vez, fico mais independente e entro então nesse mundo que nos permite receber em formas de imagens e fantasias o mundo. E geralmente depois, na fase seguinte, dos 9 aos 12 anos, muita criança gosta de brincar de padre, de freira, de rezar a missa. Quer dizer, é assim como que uma busca dessa parte mais religiosa. E ajudado com a arte, então essa parte social pode ser bem aproveitada para o aprendizado na vida comum. Dos 12 aos 14, eu começo a entrar na puberdade, né? Então, uma fase bem difícil, crescimento grande dos ossos, membros, e eu tenho que me preparar para a ação no mundo. Quer dizer, eu me preparo agora para realmente ir para frente. E aí eu chego na puberdade com os 14 anos, então começa todo aquele elemento de altos e baixos da vida emocional intensa e uma instabilidade emocional total. Então, ora eu sinto assim impulsos de altruísmo, então eu cedo, me adapto ao adulto, ou ora eu quero comandar e me isolo e não quero saber de nada. E aí também, outra vez, também na fase seguinte,
dos 16 aos 18, é uma fase de mais religiosidade que a gente encontra, a busca sempre nessa área aqui do coração e da religiosidade. E então muitos jovens nessa época, assim, eles se condoem muito com a pobreza do mundo. Eles não toleram essa pobreza e querem vestir cada mendigo, querem dar de comida para qualquer pessoa que bate na porta, né? E aí vem a questão, o que nós queremos ensinar para o jovem nessa idade. E aí existem duas possibilidades. A possibilidade do amor para o mundo, né, e a relação com a vida social no mundo, ou você pode ensinar a criança a fazer sexo, né? Muitos pais nessa época acham que a criança agora tem que virar homem. Então, uma coisa leva ao altruísmo e a outra coisa leva a um egoísmo. Com 18 anos, nós passamos pelo primeiro nó lunar. E, então, tem a ver com uma situação astronômica que se repete a época do nascimento, e então eu recebo como graça de Deus uma nova inspiração do que eu quero fazer na vida. Muitas vezes se clareia o que eu vou estudar nessa época. Agora a gente entra nesse setênio, né? Então vocês veem que todos esses 3 setênios juntos é aprendizado, é receber principalmente. A partir dos 14 já começo a doar mais. Então, nós temos essas 3 fases do meio, do 21 aos 28, dos 28 aos 35 e 35 a 42. Rudolf Steiner denomina essas fases as fases do desenvolvimento da alma humana. E com 21 e 28 a gente vive muito para fora, a gente vive naquele egoísmo. Eu quero experimentar, eu quero ver tudo, eu quero viajar, né? Então, eu estou totalmente voltada para o mundo externo. Eu quero ser bonita, eu quero ser conquistador, e todo esse tipo de tendências que a gente pode dizer é uma tendência assim mais para fora. Steiner usa a palavra luciférica também, para quem conhece o termo. E nos 28, eu passo por uma crise bastante grande, onde tudo aquilo que eu aprendi, tudo que eu recebi dos meus pais, etc., isso tem que ficar para trás. E eu agora, com a minha força individual, tenho que reestruturar o mundo, onde eu vejo o que eu recebi de normas, isso serve para mim ou não serve, né? Então, uma reconquista interior, e justamente é a época onde cai outra vez os 30 até os 33 anos, então uma fase de morte de coisas velhas e ressurreição do novo. Às vezes eu dou conta, às vezes eu entro em crise e tenho dificuldade. E nessa fase começa então também intensamente a fase da troca, o confronto do eu e o tu, quando eu já estou no emprego, por exemplo. Então eu tenho o chefe e tenho eu. Eu quero realizar os meus sonhos, mas o chefe não deixa, né? Então, como eu lido com essa coisa, ao que eu me adapto e cedo, e o que realmente eu preciso preservar de valores para mim mesmo.
Então, uma fase onde essa troca entre altruísmo e egoísmo é bastante intensa. E eu vou amadurecendo e chego nessa fase dos 35 aos 42, onde começa a despertar uma consciência maior. Nessa fase que a humanidade toda está vivendo, a fase da alma da consciência, como Steiner denomina essa fase, e onde já começa, de certo ponto, um certo declínio fisiológico ou do nosso corpo. O nosso ouvido, por exemplo, já começa a envelhecer nessa idade. E esse envelhecimento, esse desgaste do corpo, essas forças não são perdidas, elas são transformadas em forças de consciência, em forças de pensar mais maduramente. Então é uma fase assim muito boa da vida, mas que também traz outros fenômenos. E é muitas vezes assim uma continuidade entre essa fase dos 35, 42, com a fase seguinte, dos 42 aos 49. As duas fases são muito parecidas, de certa forma, né? E é como se eu tivesse subido agora num patamar, e desse patamar eu começo, inclusive, a avistar a minha vida de uma nova forma. De repente, eu percebo onde estão os meus limites, né? Antes eu acreditava que podia tudo, e agora eu já sinto que eu tenho determinados limites. Mas, por outro lado, eu também tenho que conhecer bem as minhas potencialidades. Então, limites e potencialidades, esse jogo também. E na fase dos 37, eu passo pelo segundo nó lunar. E nesse segundo nó lunar, é outra vez um marco igual aos 18 anos e meio, mas agora pode me intuir melhor a minha missão aqui na Terra, a minha missão de vida. E aí eu começo a trabalhar, a partir de então, essa realização mais forte da minha missão de vida, né? É claro que o jovem já tem também um ideal de missão de vida, mas agora ele fica, como que dizer, mais autêntico, mais firme. E eu tenho que realizar, senão eu vou me sentir frustrado na vida, né? E então, essa fase dos 42, a gente passa também por uma crise existencial, mais as mulheres do que os homens, né? Começa a perder um pouco aquele brilho, aquela beleza física, e ainda não sabe que a beleza é mais do interior. Então, esses elementos começam a desempenhar um papel importante. Então, a gente pode dizer que essa fase, né, de realização pessoal, eu quero, etc., ou então eu me separo porque você está impedindo a minha realização, é muito comum nessa fase. Então, eu acho que é uma fase intensiva de egoísmo novamente, no sentido bom da palavra. Não, vocês não devem dizer que egoísmo é uma coisa ruim e altruísmo é uma coisa boa. Cada um tem o seu lugar devido num determinado momento de vida, num determinado momento da humanidade como um todo, né?
Agora, na fase seguinte, que é dos 49 aos 56, então como é a fase onde essa sabedoria da idade, ela fica cada vez mais madura, né? Assim, é a fase mesmo que a gente chama de sabedoria. E agora eu começo já a não fazer as coisas só por mim, mas eu começo a ter interesse de fazer a coisa pelos outros. Então eu tenho já uma geração jovem pela frente e agora eu vou ajudar esses jovens a crescer e fazer as coisas, né? Então isso é uma possibilidade. Mas se você olha, então seria uma fase altruísmo, mas se você olha o lado negativo disso, qual é? Muitas vezes em firmas e organizações ou escolas, começa a questão da competição com o jovem. Então, eu escondo as informações, eu ponho tudo dentro da gaveta para o jovem, pelo amor de Deus, não olhar o que eu fiz, porque eu tenho medo e me sinto ameaçado pelo jovem. Então, aquilo que poderia ser altruísmo se reverte num egoísmo. Eu estou escrevendo um livro, A Vida Depois dos 80. E então eu faço entrevistas, né? Estou na fase de entrevistar pessoas dessa idade, acima de 80. Então, eu recentemente entrevistei uma pessoa de 87 anos. E essa pessoa, então, eu sempre faço um pequeno resumo biográfico. E aí a pessoa falou que ela tem um neto e esse neto nasceu com um defeito realmente, que ele tem alguns ataques, e hoje esse neto tem 31 anos e é completamente dependente da família, né? E então esse senhor, o que ele fez? Justo nessa fase de 56 e poucos anos, ele fundou uma associação para crianças que têm problemas semelhantes, né? Então, é uma fase que... Então, ele deu dinheiro, etc., etc., e essa associação funciona muito bem. Então, aí a gente vê, né, a gente de um elemento que é difícil, você pode criar uma coisa altruísta que serve para muitas pessoas, ou você pode só você cuidar daquela criança que precisa isso, aquilo, 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 e alimentar com egoísmo todo o processo. E isso é muito comum acontecer. Não sei se já ouviram falar da Organização da Software, que é uma instituição da Europa e que ajuda principalmente iniciativas pedagógicas, mas o dono dessa software, ele também tinha uma criança que tinha problemas. E ele conseguiu, apesar de a escola Waldorf não aceitar, mas aceitou essa criança para o ensino, e essa escola Waldorf fez um bem muito grande para essa criança. Então ele, como assim, agradecimento e como força de ajudar, ele ajuda muitas instituições de escolas para que essas escolas possam se desenvolver e abarcar, então, essa integração de crianças com problema, né?
Então é um momento assim bem decisivo do que você faz dessa época, né? Então, nessa fase de 53 até os 63, e outra vez você pode dizer que a fase é bem semelhante dos 63 aos 70, né? Começa a apertar aquela pergunta: será que eu fiz a minha realização aqui na Terra, aquilo que eu me tomei como missão, né? E muita gente vai descobrir, não, até agora eu não descobri ainda o que, eu não consigo fazer ainda aquilo que eu realmente quero, né? Então é uma questão, outra vez, de que medidas que eu tenho que tomar. Talvez eu só depois da aposentadoria eu consiga fazer aquilo que eu quero realizar, né? Mas não como realização externa, mas agora por prazer e porque realmente eu gosto daquilo, né? É interessante que nessas entrevistas com os mais velhos, muitas vezes eu vejo assim, muitos continuam com 87, 85 anos, totalmente presos à profissão antiga. E parece que eles pararam no tempo, ou pararam antes dos 60 anos e continuam nessa mesma marcha. E isso não vai dar certo ao longo dos tempos, né? Mas o que eles falam? Ah, eu adoro a minha profissão. Então é bom que você gosta da tua profissão, mas tem que ver aonde eu equilibro entre aquilo que eu realizo e aquilo que eu poderia agora fazer para o meu sentimento, para a minha evolução espiritual, né? E a gente pode até usar essa expressão como eu preparo minha próxima encarnação, o que vem de encontro a mim, né? Porque vocês sabem que todo momento biográfico, ele tem a ver com o passado, aquilo que eu trouxe, o momento presente em que eu estou e aquilo que já vem de encontro a mim, né? Às vezes um convite para mudar para uma outra firma, mas só daqui a 3 anos. Então, o futuro está sempre entrando no nosso dia a dia, digamos. E então, esse elemento vai esses 2 setênios e esse processo ele continua e assim, vamos dizer, não tem muitas mudanças entre os 70 e 80, mas a gente sente uma grande mudança depois dos 80 anos, porque é onde realmente começa esse confronto maior com o declínio do corpo físico. Aí, de repente, você manca, você tem dores nas costas, você já não ouve tão bem, né? Ou não enxerga, tem que trocar os óculos, ou então você não sente mais gosto pela comida. Então, são forças que de fora vão fechando os nossos sentidos, né? No primeiro setênio, a gente abre os sentidos para o mundo e agora os sentidos vão se fechando para o mundo, mas que é uma chance de você se interiorizar, de você desenvolver, assim, o teu núcleo espiritual, a tua busca, né? Muitas vezes a gente vê algo novo realmente que a gente consegue buscar e transformar
ou transformar em... E a gente vê muito velho cada vez mais ligado com... Esconde o dinheiro debaixo do travesseiro, né? Essas famílias que eu visito, que muitas vezes acontece isso, se apegar ao material, quando em realidade você tem que se abnegar, doar, se destituir dessas propriedades materiais, porque nada disso você vai levar para a morte. Mas tudo aquilo que você desenvolveu com amor e carinho, ou com os teus semelhantes, isso você leva dentro de si para o além da morte, né? E, então eu acho que eu já abro o espaço para vocês, como é que é, Zé Mário ou Milene, de vocês trabalharem em sua biografia, né? É isso? O que vamos dizer, atos altruístas ou atos egoístas, é isso? E sendo que a gente precisa tomar cuidado, às vezes, com o altruísmo também, né? Porque você acha que você doa para o outro e você está prejudicando, às vezes, o outro, né? Ou você faz com uma intenção, mas por trás está a intenção de você ser o bondoso, o carinhoso, etc. Então isso a gente é muito sutil e vocês têm que escolher muito bem esses momentos que vocês realmente estão numa situação altruísta, né? E aí, com essas palestras, a gente pode encaminhar eventualmente alguma resposta, né?